Salve, meus amigos! Hoje a gente vai falar sobre o desastre que é o Bolsonaro. O Bolsonaro já fez vários desastres aí na política dele, vários. Mas agora ele fez um recentemente, mano, que... Sério, eu acho que qualquer pessoa saberia que aquilo não ia ser uma boa ideia, inclusive foi muito burro da parte dele. Então vamos comentar isso aí? Se gostou é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal. E hoje a gente vai falar sobre a última do Bolsonaro, que às vezes até parece meme, mas infelizmente não é. Bom, algum tempo atrás o Bolsonaro foi encontrar o Putin e muitas pessoas, muitos países inclusive, falaram, pô, isso é errado, não faça isso aí vai te afastar da gente. Porque, tipo assim, o mundo é uma comunidade internacional hoje em dia. E tem países que dependem de outros países. O Brasil, por exemplo, depende de vários países e vários países dependem do Brasil. Porque o Brasil é praticamente o fazendão do mundo. O Brasil vende comida para todo mundo. E por causa disso, o Brasil depende muito de fertilizantes. Porque a gente ainda é um país agrícola. Então, o Brasil já tinha um acordo com a Rússia há algum tempo atrás de ir lá, né, e fazer umas conversas sobre esses fertilizantes, porque a Rússia vende fertilizantes para o Brasil. Então, o Bolsonaro já estava marcado de ir para a Rússia e aconteceu essa crise inteira. E aí o Bolsonaro, em vez de pegar e cancelar a viagem, ele simplesmente foi lá no meio do ápice da crise para conversar sobre o quê? Sobre fertilizantes que ele ia comprar da Rússia. É até engraçado isso, porque tipo assim, o Bolsonaro foi lá no meio da crise e as pessoas começaram a falar que ele foi para arrumar paz. Na verdade não, ele foi para ver interesses internacionais do Brasil. Só que aí entra um problema, meus amigos. A gente faz parte de uma comunidade, como eu disse, certo? E tem muitos países que dependem do Brasil e dependem de boa relação com o Brasil. O fato do Brasil estar sendo mal visto internacionalmente hoje em dia e tendo, né, essas tretas com os países que são os nossos maiores parceiros, como a China, por exemplo, ou a Europa, isso faz com que a gente se afaste deles e ganhe menos dinheiro, porque a gente vende, a gente é uma loja. A gente basicamente isso, é uma loja. Se você tem um lojista e esse lojista é um pau no cu, você não vai comprar nesse lojista, você vai comprar em outras pessoas. E isso vai influenciar esse lojista a ganhar menos dinheiro. E o Brasil é justamente esse lojista pau no cu. E aí, bom, a gente viu todo mundo falando, não, Bolsonaro, não faça isso, você vai lá, o cara vai arrumar uma guerra, não faça isso. E o Brasil acabou ficando isolado, né? Foi lá, conversou com o Putin, fez certinho lá os fertilizantes dele, beleza, voltou pro Brasil. E aí ele começou, né, a não querer recriminar a invasão. Quando a invasão começou, o Bolsonaro jamais chegou e falou, não, galera, não pode fazer isso, é errado. Inclusive, o vice dele, o Mourão, ele pegou e falou, isso aí é errado e tá totalmente errado invadir outro país. E o Bolsonaro foi e descreditou ele. O Bolsonaro foi lá e falou, não, isso aí não é o vice que tem que falar, o vice não pode se posicionar por nada, eu que me posiciono. E ele tá optando pela neutralidade, embora que é interessante, porque assim, o Bolsonaro faz as merdas, mas tem pessoas que têm cabeça dentro do governo dele, como foi no caso da embaixada, que recriminou. Tanto que na ONU, nosso embaixador votou contra, né, a Rússia. E o Bolsonaro, né, não sei de nada, isso é neutro, não sei o quê. E cara, mano, por que ele tá fazendo isso? Justamente por causa do interesse econômico, entre aspas, que ele teria nesses fertilizantes. Só que aí tem um problema. A gente ficou mal visto com a comunidade internacional por causa dessas decisões do Bolsonaro. E agora a Rússia foi banida do SWIFT. A Rússia foi banida de tudo. Não pode mais vender coisas internacionalmente. Então, isso afetou o Brasil. O Brasil não vai comprar mais. Mesmo que a Rússia queira vender e o Brasil queira comprar, ele não vai conseguir comprar os fertilizantes porque a comunidade internacional resolveu banir a Rússia. O SWIFT é um sistema de pagamento, né? Tipo assim, se eu pego e transfiro um dinheiro de um país para o outro, eu utilizo esse sistema SWIFT. Se a Rússia está banida desse sistema SWIFT, então não tem mais como mandar dinheiro para a Rússia. Então, você quer comprar um bagulho por 100 milhões, você não vai ter como pagar para a Rússia esse dinheiro, porque não tem como enviar. E agora a gente tem várias empresas abandonando a Rússia, várias empresas dizendo que não vão mais trabalhar lá, empresas de transporte muitas vezes. Aí a Rússia fala, tá, vou vender, e aí, sei lá, eu mando pra vocês um avião com fertilizante, vocês enchem ele de ouro e mandam de volta pra mim. Não vai acontecer isso, entendeu? Isso vai dar... Então, basicamente, o Bolsonaro pegou, foi lá, fez tudo isso, né? Fez essa força toda pra comprar a porra do fertilizante e no final não vai comprar o fertilizante e ficou mal visto internacionalmente ainda. Que maravilha, né? Que maravilha. Meu Deus, que maravilha.
E por que a gente tem que ter boas relações com os outros países que estão ao nosso redor? A gente tem que ter boas relações, claro, porque a gente depende deles para sobreviver. A gente é esse lojista. O Brasil depende de comprar as coisas. O Brasil vende coisa bruta, geralmente importa refinado. Muita gente fala, por que o Brasil não investe, então, para refinar as próprias coisas, para fazer uma empresa de tecnologia aqui, uma revolução industrial 4.0, blá, blá, e fazer chip e outras coisas, e não depender mais de importar, por exemplo, materiais da Europa, materiais da China. Seria maravilhoso, mas não é interesse dos governantes, infelizmente. Um exemplo perfeito disso é a gasolina, né? A gente tem óleo, tem muito petróleo no Brasil, só que a gente não consegue refinar esse petróleo. A gente tem que comprar, a gente vende cru e compra refinado e paga mais caro. E por que a gente faz isso? Porque isso gera interesse político, porque isso gera interesse na hora de mudar as coisas. E os políticos não vão ter interesse de fazer o Brasil se transformar em uma economia autônoma. Isso nunca vai acontecer, porque Bolsonaro não tem essa decisão, não tá tomando essa decisão. Os últimos governos não tiveram essa decisão, o próximo não vai ter também. Então eu sou bem niilista em relação a isso, em pensar assim. Então eu acho que a gente tem que ter boas relações mesmo com as outras pessoas. E eu acho que o Brasil sempre foi bem visto assim. Então foi um grande desastre pro Brasil pegar e se meter no meio de uma guerra dessa forma. Não tem nada a ver, até porque, tipo, muitas pessoas falam, por que o Bolsonaro tem que se posicionar se é um bagulho que tá lá na Europa e a gente tá longe pra caramba? Talvez para fazer boas relações com os países e também pelo lado certo, né? Porque eu acho que todo mundo tem que ser contra a guerra, ninguém tem que apoiar a guerra, mas por que ele foi se meter lá em primeiro lugar, entendeu? E lembrando, quando você não se posiciona, você se posiciona. Se tá rolando uma guerra, tem gente morrendo e você vai falar, sou neutro, você tá sendo a favor daquela guerra praticamente. Você tá sendo a favor daquelas mortes, porque você não tá fazendo nada pra mudar aquilo, entendeu? Então tem que se haver mudanças, tem que se haver sanções, tem que haver mudanças importantes para que a gente não tenha um mundo caótico, cheio de treta e coisa do tipo, né? Agora, bom, enfim, lamentável, só isso que eu digo pra vocês.